Continuando o nosso estudo com a leitura do livro O Perispírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Hoje, o capítulo 32, O Perispírito, Aspectos Gerais. Para ser mais exato, é preciso dizer que o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades, aperfeiçoando e lhes desenvolve completa o organismo. À medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades, numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais. Cabe-lhe a ele empregá-los. Isso está em A Gênese, Allan Kardec, capítulo 11, item 11. O perispírito, aspectos gerais. O perispírito não foi descoberto por Allan Kardec em suas exaustivas pesquisas nas paisagens de além-túmulo. O brilhante pesquisador apenas deu-lhe novo nome e omitiu maiores detalhes sobre sua anatomia e fisiologia, limitando-se a defini-lo como corpo constituído de substância vaporosa retirado do fluido universal, capaz de resistir aos rigores da morte física. Era necessário que o Espiritismo evitasse maiores polêmicas, que não tivesse o fogo cerrado dos materialistas e céticos, centralizado em alguns pontos de fértil controvérsia, desviando assim as discussões gerais para ângulos laterais importantes, sem dúvida, mas inoportunos para a época. Houvesse Kardec descrito o perispírito como portador de células, órgãos, sistemas à semelhança do corpo físico, capaz de sofrer a ação do petardo suicida ou dos maus pensamentos, gerando resíduos em suas fibras, o espiritismo teria tido maiores adversários. É sempre assim, né, meus amigos? O conhecimento vem devagar, na medida que somos capazes de entender. E saibamos nós que há muito mais por desvendar que ainda não somos capazes de entender. Vamos por partes, não é? Seguindo, os biólogos, fisiologistas e anatomistas trariam 1000 hipóteses e versões sobre a impossibilidade da tese de um organismo imponderável aliado ao corpo denso. Os pseudo-religiosos tentariam levar ao ridículo a tese espiritista, dizendo que ser o pesquisador um possesso ou um louco manipulado pelos demônios, que estranhamente só se apoderam daqueles que não pensam como eles. Os adversários ferrenhos, os pensadores cristalizados em suas ideias e sistemas viciados, os inimigos gratuitos, os portadores da fobia ao novo, os preguiçosos mentais, não dotados de fibra e coragem de reconstruir novo arcabouço filosófico, os acomodados, cujos corações e consciências não aprovavam o despotismo religioso da época, mas de ouvidos e mãos subservientes, se juntariam em coro uníssono, fazendo da crítica mordaz e não fundamentada poderosa arma contra a doutrina nascente. Difícil seria assumir posição de neutralidade. Impossível ao aprendiz espírita argumentar contra o academismo materialista reinante ou ao religioso fanatizado. Seria alvo de zombaria. Os cadáveres seriam triturados na busca dessa cópia do físico por algum louco que perguntaria: onde o outro corpo? Ave Kardec, tua sabedoria não foi somente das palavras, mas a do silêncio. Louve-se, portanto, a atitude desse mestre ao citar o perispírito de maneira generalizante e sintética, abafando a metralha ou desviando-a para pontos onde os fortes escudos da razão e da lógica ofereciam suficiente resistência para tais projéteis. A verdade deveria surgir em doses na proporção que o organismo pudesse absorvê-la. Elaborado em milhões de anos, os laboratórios da natureza, o perispírito herdou o automatismo permanente que o mantém atuante, transmitindo ao espírito as impressões dos sentidos e comunicando ao corpo as vontades daquele.
Graças a esse automatismo perispiritual, o homem não precisa programar-se ou pensar para respirar, dormir, promover os fenômenos digestivos, excretar, fazer circular o sangue e os hormônios e um sem número de funções que lhe passam despercebidas. O corpo perispiritual é portador de todas as matrizes dos órgãos carnais, bem como um participante nas funções que o corpo físico elabora. Estudar o corpo humano é estudar o perispírito e vice-versa. Lógico que não desvinculando tal estudo da atuação mental como fator de harmonização ou desagregação molecular dos mesmos. O corpo físico obedece o automatismo perispirítico até mesmo quando o perispírito se afasta. Aquele formado célula a célula em invasão perispiritual entranha-se neste, unindo-se molécula a molécula, resultando de tal intimidade, completo intercâmbio, adaptação e aprendizagem perfeita. Pois o físico recebe como herança perispirítica os automatismos que lhe são peculiares. Por isso, nos desdobramentos onde o complexo espírito-perispírito se afasta do corpo, ficando a ele ligado por um laço fluídico, cujas funções permanecem sem prejuízo da economia celular. O mesmo ocorre no coma, onde às vezes, por milhares de dias, espírito e perispírito podem estar distantes, mas não desligados completamente, com o físico animado à espera da volta de ambos. O espírito é também indicador do estágio evolutivo do espírito, tanto pela sua observação direta, fora do corpo, luminosa ou opaca, quanto pelas formas harmoniosas ou grotescas que imprime ao corpo físico. Sem o perispírito, seria impossível manter os traços fisionômicos por ocasião da renovação celular. O mesmo a forma humana, que é delimitada por parâmetros peculiares à espécie. Afirmamos ainda que neste corpo se encontra a gênese patológica das mais variadas enfermidades, que são drenadas para o físico graças ao fornecimento de uma sintonia com os micro-organismos patogênicos, gerada por seu adensamento. Alimentado pelo fluido vital, o corpo permanece com suas funções celulares, mesmo com a saída do espírito, qual o motor que fica ligado sem o operador estar presente. O combustível faz a máquina movimentar-se. Uma locomotiva em movimento não para bruscamente. Às vezes, mesmo sem a presença do espírito, já liberto de suas amarras carnais, o corpo ainda apresenta sinais de vida, fruto de seu automatismo e de sobras fluídicas, mas a morte já cumpriu sua missão. Quando o perispírito é submetido a uma ação mental evoluída, alimenta-se de refinado magnetismo, o que não ocorre quando a ação mental que o orienta é deseducada. Nesse caso, ele passa a canalizar para si energias de baixo teor vibratório, tornando o seu magnetismo adensado, aumentando-lhe o peso específico. Quando isso ocorre, ele se torna mais grosseiro, à semelhança do corpo somático, sendo atraído para as regiões compatíveis ao seu estado, passando estas a lhe servirem de moradia. Quanto à alimentação, apesar de o perispírito ser portador do sistema digestivo completo, bem como do sangue que corre nas veias, as artérias, impulsionado pelo coração, atribuindo substâncias vitais, ela não se faz de maneira análoga em todos os espíritos. Os recém-desencarnados, que possuem o hábito da alimentação pesada, tais como vísceras, caldos gordurosos, pastosos e derivados, sofrem intensa necessidade de tais alimentos e os recebem. Só que fluídicos, satisfazendo assim os seus apetites, aliviando o sofrimento imposto pela fome, que não se vê saciada com alimentação mais sutil. Apesar de não mais existir o corpo físico, exige o alimento igualmente físico. Portanto, proteínas, glicídios e sais minerais, cuja função é fornecer as calorias necessárias à massa do corpo, suprindo suas exigências plásticas e energéticas. Essa dieta alimentar impõe-se por uma necessidade psicológica relacionada ao volume, peso e sabor, correspondente ao regime outrora praticado.
Outro tipo de alimentação, mais refinada, usada por aqueles que procuram libertar-se dos hábitos terrenos, é formada por sucos etéricos de frutas, caldo de essências reconfortantes e água misturada a elementos magnéticos. Esses alimentos são utilizados nos postos de socorro e servem aos espíritos que descem aos charcos de dor em missões de resgate. Devido às condições do meio, não possibilitar a inalação de princípios vitais da atmosfera através da respiração. No entanto, o tipo de alimentação do perispírito que conseguiu adaptar-se no meio astral é o da osmose magnética. Esse método consiste na absorção e eliminação do magnetismo ambiental pelos poros, utilizando produtos da natureza. O perispírito se abastece, podendo excretar os resíduos formados pela exsudação epidérmica ou pelas vias excretoras normais, sem o excesso de sólidos e líquidos dos excrementos comuns aos encarnados, substituindo a quantidade pela qualidade e sendo os elementos absorvidos altamente imponderáveis, estes são assimilados quase que integralmente, deixando escassos resíduos a serem eliminados. Meus amigos, quanta informação importante tivemos aqui. Esse capítulo precisa ser relido, parágrafo a parágrafo, por cada um de nós, para que a gente capte todos esses detalhes, principalmente no que se diz respeito à alimentação. Por isso é tão importante, meus amigos, a gente, desde já estando encarnados, melhoramos a qualidade de nossos alimentos. Vamos evitar aquelas carnes gordas e pesadas. Não é? Se possível, evitar até mesmo as carnes. Não é? Se possível, aqueles que já conseguem. Não é? Eu costumo dizer que a melhor coisa que Deus pôs na terra foram as frutas. É coisa maravilhosa, coisa maravilhosa. Bem, já cansei vocês por hoje. Aguardo a todos no nosso próximo capítulo.